Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia que Deus mesmo escolheu para que a igreja adorasse o seu nome toda semana e assim proclamasse a glória, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, já começamos o dia meditando na palavra do Senhor. E nós vimos em algumas meditações anteriores como João Batista apareceu na Judéia, purificando o povo, chamando pelo batismo de arrependimento, chamando a uma vida que realmente estivesse em acordo com aquilo que sempre foi a vontade de Deus para a sua igreja, para o povo dele. Ele então tinha um papel de purificá-los. Aquela água que era colocada sobre eles, a qual eles se banhavam, representava essa purificação. Agora, em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós estamos nas bem-aventuranças. O Senhor Jesus diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa linguagem é muito conhecida deles, porque essa ideia de limpar estava presente inclusive nos ritos, que eram símbolos que apontavam exatamente para a ideia que realmente fosse a essência da coisa, de que o homem precisava estar limpo para se apresentar diante do Senhor. Tanto que em Números 31, 24, diz: também lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Esse rito da limpeza, pela qual ele lavava suas vestes, e isso era comum em Israel. O sacerdote tinha que se lavar, aquelas pessoas que tivessem algum problema, uma enfermidade contagiosa tinham que se lavar, pessoas, ou como as mulheres, nos dias em que elas precisavam estar se separando um pouco, naqueles dias próprios das mulheres, tinham que se lavar. Tudo isso representava a limpeza, a purificação. Também nós vamos encontrar que em Esdras 6:20, os sacerdotes se prepararam para oferecer ao Senhor a Páscoa, porque os sacerdotes, os levitas, se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si. Eles primeiros se limparam. Era necessário o homem estar limpo. E essa limpeza é fundamental porque Deus é puro. Uma vez que Deus é puro, o homem precisa estar limpo para comparecer perante o Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, também vai usar essa figura. Lembre-se que Jesus já lavou uma vez os discípulos, lavou os pés dos discípulos. E naquilo ali Jesus estava trazendo-nos também um sentido. O símbolo tem em si um sentido, que é claro, dado a ele. Diz João 13:10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então, Jesus usou a própria figura da água que lava para representar a ideia da limpeza, a necessidade da limpeza. E aí ele traz o significado no capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele usa a água, depois ele nos comunica que a palavra de Deus nos limpa da maldade, do mundo. A palavra do Senhor, ela nos lava. Só que os símbolos, eles foram dados junto ao propósito principal. O propósito não era a gente estar só se lavando. O propósito era estar limpo de coração. O propósito é estar limpo na sua mente. O propósito é estar limpo integralmente. O propósito é esse. Os símbolos apenas nos comunicam o ensino, mas a limpeza realmente acontece na essência do ser, não a partir desse símbolo. E no Salmo 24, nós encontramos o salmista Davi nos falando da limpeza. Ele diz assim, ele louva ao Senhor
E depois diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Veja, Deus é o Senhor da glória. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso, tremendo, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é tão puro, diz Abacuque, que Ele nem pode ver o mal. Então, quem consegue estar diante dEle? Quem pode estar diante dEle? E então o salmista nos diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então veja que o Senhor Jesus, quando traz a bem-aventurança, está trazendo uma ideia que já está presente na Escritura. O que ele está fazendo é aplicando ao povo, mostrando a importância de realmente ter observado tudo aquilo que Deus havia ensinado pelos profetas. Então, ele vai trazendo para Judá aquilo que o Senhor já tinha ensinado para ele. Tanto que no Salmo 73 também vamos encontrar o salmista dizendo, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E então Deus, desde o princípio, mostrou que por causa do pecado, o homem precisa ser limpo. Quer andar com o Senhor, quer viver para a glória de Deus, quer viver na eternidade, você quer desfrutar da salvação, o Senhor diz assim, para estar diante do Senhor, é preciso estar limpo. E é claro que nesse momento vem uma pergunta importante, né? Como isso? Tanto é lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 9, diz assim, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? O que eu faço então? Se ninguém pode, inclusive, resolver o problema sozinho, como limpar? Observe que a Escritura, ela sempre vai mostrar o problema e a solução. Por quê? Porque sem problema não há solução. Mas se não há problema nenhum, você está me trazendo uma solução por quê? E não há como nós trazermos ou entendermos bem a solução se não compreendermos bem o problema. Então a Escritura sempre faz as duas coisas, problema e solução. Tanto que nos profetas nós vamos ver que eles sempre repetem 4 elementos fundamentais. Eles mostram para o povo o pecado do povo, né? Vocês estão pecando, o problema é esse. Chamam o povo ao arrependimento, apontam para o povo o juízo, né? Ou seja, vocês têm pecado, mas podem se arrepender. Se não se arrepender, ó, o juízo é esse aqui. Né? E então, eles conduzem, né, à salvação. Eles conduzem ao Messias prometido. Então sempre há essas ideias presentes. Por quê? Porque é a ideia do problema e solução. É necessário. Se não houver um problema, não há solução. E para ter uma solução, precisa entender o problema bem direitinho. E o Senhor Jesus traz à tona o problema e a solução em todos os evangelhos. O homem foi sujo por causa do pecado. E então a solução é trazida. O Senhor Jesus é a solução. Como nós lemos em João 15, Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O propósito do Senhor Jesus foi realmente remover o pecado de nossas vidas. Ele é o problema. O problema do homem não é falta de dinheiro, o problema do homem não é doença, o problema do homem não são coisas que vão aparecendo, desventuras, tribulações que vão aparecendo na vida. O problema do homem é pecado. Todos os outros têm uma relação com o pecado. Por quê? Porque foi o pecado que conturbou a criação. Foi ele que perturbou a vida do ser humano. Ou seja, tudo o que acontece de ruim após o pecado é por causa do pecado. Então, o problema do homem, a raiz do problema é o pecado. E é a partir dele que nós temos a inveja entre os homens, a maldade entre os homens, a soberba entre os homens, o egoísmo entre os homens, a mentira entre os homens, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Então, as pessoas sofrem os danos, tanto na sua própria vida quanto nas relações sociais, por causa da raiz do problema. E a raiz do problema é o pecado. Então Jesus, ele mostra que
para desfrutar do reino de Deus, é preciso que o problema tenha sido resolvido. É preciso que o problema tenha sido resolvido. E o problema que é o pecado. Portanto, a Escritura sempre vai conduzir você a fazer a mesma pergunta para Deus. Deus, como eu fico limpo desse problema? Como eu fico limpo desse pecado? É quando então a Escritura chama você para Cristo, diz assim, por meio dele. Por meio dele, entregando a vida a ele, confiando na justiça dele e então no operar dele. Por quê? Porque mesmo que o Senhor Jesus tenha morrido na cruz e nos livrado da condenação, você ainda é pecador. E é nesse momento que você fica, e agora? O que vai acontecer mais? Você vai sendo trabalhado pelo Senhor, purificado pelo Senhor. Tanto que a Escritura vai nos ensinando como viver novo, viver um novo homem. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja que esse ensino é para quem já entregou a sua vida a Cristo Jesus. Esse ensino não é para todas as pessoas. Ele não está dizendo assim para todo mundo assim, faça o que é bom para resolver o seu problema. Ele está dizendo, vocês que estão em Cristo, agora comecem a buscar essas coisas. Mas como, Senhor? Eu ainda sou pecador. O Espírito vai capacitar vocês. Comecem a buscar essas coisas na dependência do Espírito Santo, na dependência da graça divina, na dependência e confiança plena da obra redentora de Cristo Jesus. Comece a procurar essas coisas. E vocês vão buscando aquilo que é bom e o Espírito vai dando a vocês a capacidade de conseguir alcançar aquilo que é bom. Tanto que Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E então nos estimula não só a pedir o que é necessário, mas muito mais. Em Lucas aparece a ideia de que nós devemos buscar o Espírito Santo, o Espírito Santificador, aquele que nos purifica de todo o mal. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo traz a seguinte questão. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra que eles estavam trazendo era a palavra do próprio Senhor Jesus. Portanto, é a mente de Cristo, é o ensino de Cristo, é a verdade que procede de Cristo. Então, nós somos santificados, somos limpos por meio dela, somos abençoados por meio dela. Então, a nossa vida vai sendo trabalhada porque o propósito de Deus para ela é que nós simplesmente desfrutemos da eternidade. É como dizer assim, só entra nessa cidade quem tiver tais características, quem tiver tais elementos ou um ingresso. E esse ingresso é essa nova vida, trabalhada, purificada e santificada. Mas por que isso? Porque aquilo que nós, inclusive, almejamos, que era um mundo melhor, é exatamente esse mundo melhor que o Senhor estará trazendo para nós. E Ele não vai querer um mundo melhor com um pecado dentro dele, porque então deixará de ser um mundo melhor. O Senhor está restaurando a criação. E aqueles que vão desfrutar dessa criação restaurada, das bênçãos do Senhor dentro dessa criação, são aqueles que tiveram o operar de Deus em sua vida, que começa na cruz do Calvário e que vai caminhando por toda a jornada cristã pelo trabalhar do Senhor. Deus vai trabalhando as nossas vidas, Deus vai operando em nossas vidas, Deus vai santificando nossas vidas e então vamos sendo preparados para esse encontro com o Senhor. Então, deseje que Deus limpe você, purifique, tire de você toda a maldade, tire de você, portanto, todo o pecado. Tire de você tudo aquilo que não é bom e assim faça com que você viva a vida de Cristo. Se você precisa de um exemplo, um modelo, então olhe para Cristo. Ele é o varão perfeito. É só lembrar que Jesus nunca pecou. Uma vez que Jesus nunca pecou, ele é o perfeito modelo. Ele foi em todo o tempo piedoso, em todo o tempo justo, em todo o tempo amável, em todo o tempo santo,
íntegro, e todo o tempo todas as virtudes estavam nele. Aquelas virtudes comunicáveis que nós também temos. Você não vai olhar para Jesus e dizer assim, mas só ele é assim. Você vai olhar para Jesus e vai dizer assim, ele é o perfeito varão, o modelo para nós. Por quê? Porque o que ele tinha, nós também temos, que é a imagem de Deus. E ele que viveu de forma pura, nos chama a viver de forma pura, porque ele mesmo está trabalhando em nós para restaurar essa imagem, a fim de que nós sejamos um dia como ele é, o varão perfeito, e vivamos para Deus, para a sua glória perfeitamente. Então, lembre-se, bem-aventurado os limpos de coração, que são esses que verão o Senhor. Então, busque o Senhor e peça que Ele limpe o seu coração a cada dia. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos graças por tudo. Te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Bendito seja o Senhor para sempre. Que o Senhor receba a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. E todos os dias nos ensina pela tua palavra e pelo teu Espírito, vai nos conduzindo, capacitando a fazer a tua vontade. Receba a nossa gratidão por isso. Tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.